vai ler para a gente a Karina. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. A Karina, por favor, leia para nós. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando? Significa que o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de atividades que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Obrigado, Karina. Vamos orar? Pai querido, nós mais uma vez colocamos o nosso coração diante do Senhor, colocamos a nossa vida inteira nas Tuas mãos, consagramos a Ti todas as expressões já feitas nesse culto, as nossas lágrimas, o ajoelhar, os nossos sorrisos, tudo isso nós colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor recebe as nossas alegrias e também as nossas tristezas. Porque Tu és um Deus que nos acompanha em todas as nossas situações. E agora que estamos diante de mais um texto da Tua Palavra, um texto que nos desafia, que nos instiga a mexer em áreas da nossa vida, nós queremos isso, mas para isso precisamos do Teu Santo Espírito nos encorajando, nos dando força e sabedoria. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. No final do ano, quando o ano acaba, como nós acabamos de viver, é muito comum você ter o sentimento de que o ano acabe logo e com ele, com o fim do ano, a data leve embora tudo aquilo que você não está aguentando mais fazer. A gente tem essa mania de achar que o final do ano está acabando, e aí a gente ouve muitas pessoas falando, eu não aguento, não vejo a hora que esse ano acabe. Por quê? Porque a hora que ele acabar, resolve. A hora que a gente mudar a data de 2013 para 2014, as coisas se acertam. E é muito interessante essa expectativa que a mudança do calendário gera no nosso coração. Ela é curiosa, porque ano após ano nós temos essa expectativa, e ano após ano nós descobrimos ou aprendemos novamente que não é a mudança de número que pode transformar o nosso viver. Que mudanças são possíveis sim. Uma nova vida é possível sim, mas ela não está atrelada ao dia 31 de dezembro, ao dia 1º de janeiro. Ela está atrelada a comportamento. E mudança de comportamento não tem a ver com calendário, tem a ver com o teu coração. Não tem a ver com o dia da semana ou com o mês que você está vivendo. Mudança de vida tem a ver com a postura com a qual você está vivendo os seus dias, as suas semanas e os seus meses. Então eu acredito mesmo em mudança, acredito mesmo na possibilidade da reinvenção, e se eu não acreditasse, eu não pregaria. Sou muito encantado com as palavras de Jesus, quando Ele aconselhou os pecadores a não insistirem nos mesmos erros, porque de alguma maneira Ele está dizendo, olha, uma outra vida é possível para você, só presta atenção, porque isso que você está fazendo, essa vida que você está vivendo agora, faz mal, ela adoece o coração, então não faça mais isso. Jesus está dizendo, outra vida é possível, desde que você observe a maneira como você está vivendo e não simplesmente qual é o calendário, qual é a data que você está vivendo. Outra vida é possível, sim, e graças a Deus por isso. E a qualidade dessa outra vida possível está atrelada às ideias que você abraça. A qualidade da sua vida está totalmente comprometida com o tipo de decisões que você toma no seu dia a dia. Por isso eu gosto também de lembrar muito
Quando Jesus disse que nós teríamos aflições, ué, mas por que você gosta de lembrar que Jesus disse que a gente vai ter problema? Porque Jesus está derrubando a ilusão, não está tirando a esperança, Ele está tirando a ilusão de que a vida vai ser mansa, que você vai levar na manha do gato a vida. Não, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus derruba a ilusão e planta em nós a semente da responsabilidade, colocando em nós esperança, deixando claro duas realidades da vida: que há problemas e que eles podem ser superados, que há dias difíceis e que eles são possíveis de serem vividos. O que determina isso são as nossas decisões, as nossas posturas, os caminhos que decidimos entrar. Deus acredita em nós, e isso é muito bonito. Deus acredita em nossa capacidade de reverter histórias tristes. Nós acreditamos em Deus, é verdade, mas é também verdade que Deus acredita em nós. É também verdade que Ele está soprando no teu coração que você pode viver uma vida nova. Você tem condições, você precisa de coragem. Coragem para seguir adiante. Mas há em nós, está em você. Você tem isso, essa condição de viver uma vida nova. Porque a vida não é um projeto fechado. Nossa vida é um projeto aberto e por isso ela é tão encantadora. Sua vida não está definida, não. E por isso ela é tão bonita. Porque amanhã existe a possibilidade de algo novo. O amanhã não está determinado. O amanhã, ele é uma surpresa. E ele pode ser uma boa vida, ele pode ser um bom dia. E quando eu falo amanhã, não estou falando amanhã, segunda-feira. Estou falando o seu futuro. O teu futuro todo. Ele está completamente atrelado, ligado às decisões que você vai tomar hoje. Então preste muita atenção nas decisões de hoje, porque elas vão definir a qualidade do seu futuro, do seu dia de amanhã. Uma nova vida é possível? Sim, nós sempre vamos dizer isso. E isso é possível, isso se torna viável quando você aceita que muitas coisas da nossa vida estão nas nossas mãos. E nós não podemos fugir da tomada de decisões. Não tenha medo de tomar decisões. Não caia no erro religioso de ficar sempre esperando para ver qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tome decisões. A vontade de Deus é que você seja proativo com a sua vida. A vontade de Deus é que você se mexa. A vontade de Deus é que você olhe para a vida com responsabilidade, com critério, com integridade e tome as decisões que precisam ser tomadas. Aí você já deve estar pensando, mas é porque eu tenho medo de tomar decisões erradas. As decisões erradas fazem parte da nossa vida e ninguém tem que deixar de tomar decisão por medo de errar. Não, a gente tem que errar. Porque se a gente não errar, a gente não cresce. Sem erro não há crescimento. E isso é muito, muito claro na espiritualidade, na proposta de espiritualidade da Bethesda. É melhor você tomar decisão e errar do que cruzar os braços e esperar a vida passar. É melhor porque de braços cruzados você está simplesmente de braços cruzados. Com erro, há a possibilidade de você aprender, de transformar o seu erro num processo pedagógico. Porque até os erros podem nos ensinar a viver uma vida melhor, uma vida diferente. Então o pior de todos os erros não é tomar uma decisão errada. É não decidir nada. E deixar a vida correr. E deixar os dias irem embora. Isso, na verdade, é um grande erro, porque é o descaso com o presente maior que nós temos, que é a vida que Deus nos deu. Então, pensando no texto que nós lemos, eu quero pontuar hoje com vocês, na nossa reflexão, duas ideias, duas percepções, para te ajudar nesse começo de ano, nessa vida que você tem pela frente, que de fato a mudança do calendário não muda a nossa vida, mas é de alguma maneira
algo didático para a gente ter uma nova postura, um novo comportamento diante de tudo aquilo que nós temos que fazer, decidir. Enfim, eu diria para você duas coisas pontuais, e as duas são: cuidado para que você não seja o produtor e a produtora dos seus maiores pesos. Porque a proposta cristã é que você viva leve. É gerar leveza no seu coração. Sim, é isso. Então tome cuidado para que você mesmo, você, não seja a pessoa que está criando os pesos para você. O texto que nós lemos, que nós estamos meditando, nos convida a uma vida proativa, dinâmica, participativa, de gente que se mexe, de gente que está numa corrida. E numa corrida, o corpo inteiro está em movimento. E a cabeça mais ainda, porque ela tem um lugar onde ela quer chegar. E o escritor aos Hebreus está comparando a nossa vida a uma corrida, e ele faz um conselho muito, muito significativo. Ele diz: livre-se dos acessórios inúteis. Livre-se de gordura espiritual extra. E livre-se dos seus pecados parasitas. Então preste atenção, porque a nossa vida é uma corrida. Corra leve, porque dura coisa é carregar peso desnecessário nessa corrida. Por quê? Porque por vezes o percurso em si já é extremamente difícil. Há fases na vida que a nossa corrida é subida. E só subida. É a vida. Essa subida aqui você não tem como... Ela é a tua vida. No momento ela é subida. E o que eu faço com a subida? Você tem que subir. O que é que você tem que prestar atenção é se você não está deixando a subida mais difícil ainda e só está com a mochila cheia de pedras. Para que carregar pedra numa corrida? Você está levando peso inútil. Você está levando coisas absolutamente desnecessárias. Tome cuidado para você não tornar aquilo que é difícil quase que impossível por falta de critérios pessoais. E como nós temos capacidade de carregar mercadoria desnecessária? Vamos combinar, só entre nós, a gente não conta para ninguém, fica só aqui. A nossa habilidade de encher a mochila com aquilo que não presta, sendo que nós temos uma corrida. É fato, eu sei, que às vezes a vida se torna pesada por fatores externos, é verdade. Doenças. Apesar de que tem doença que é culpa nossa também, mas tem doença que não. Você ficou doente, apareceu aí, problema. Verdade. Problema com seus filhos. Não está em você, é problema com eles, mas é o problema que mais dói, né? O problema com os nossos filhos. Desemprego. A economia nacional, mundial, entrou em colapso e você perdeu o emprego. Você se complicou financeiramente. Isso é um fator externo, não tem como você controlar a economia do mundo inteiro para resolver as questões da tua casa. Foi um fator de fora que veio e complicou a sua vida. E mesmo assim você não pode fugir disso. Você tem que aprender a viver e se adaptar a essa sua nova realidade financeira. Então, de fato, existem momentos que a nossa vida complica por coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Não foi você que decidiu, eu sei. Mas vamos combinar que existem fases que a nossa vida complica por decisões nossas. A vida complica talvez pela nossa falta de decisão. Complicou porque nós não tomamos a decisão que nós precisaríamos tomar. Então, usando o exemplo financeiro, porque a sua vida financeira pode complicar por fatores externos, mas ela também pode complicar por fatores externos. E a gente precisa de maturidade, de integridade e de sinceridade para reconhecer isso. Que as coisas podem ter se complicado porque você não teve critério, porque você carregou um peso além do necessário, porque você não teve domínio sobre os seus desejos. Não foi culpa do ministro da Economia. Foi problema que você comprou um carro além das suas possibilidades. E a vida complicou. E foi culpa de quem? Foi culpa sua, porque você não teve critério.
Você tomou a decisão errada. E agora você tem um boleto de 72 parcelas, que é metade do seu salário. E a vida tá tão pesado, mas claro que está pesado. Você não tomou a decisão de falar assim, esse carro não é para o meu bico. Ah, mas o vizinho tem. Não, viva a vida dos outros, viva a sua. Não corra a corrida dos outros, corra a sua. Porque dura coisa é correr a corrida dos outros. Porque cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu boleto. E a gente tem que respeitar a possibilidade do nosso boleto. Porque a vida complicou, porque você foi no shopping e não conseguiu deixar de comprar os 10 pares de sapato que você queria muito, porque você já tinha 30 em casa. Você só tem 2 pés, hein? E aí ficou pesado e você diz, mas está tão pesado? Claro que está, uma questão matemática. Não tem mágica. E milagre, menos ainda. O que precisa agora é de responsabilidade, de sinceridade e reconhecer o seguinte, coloquei pesos inúteis na minha vida financeira, agora é hora de jogar isso fora. Pô, eu vou vender o carro e meu status, e minha imagem. De que vale o teu status e a tua imagem se você não coloca a cabeça no travesseiro e dorme à noite? Então uma vida leve é possível sim para todos nós. Mas é preciso de consciência de que estamos carregando coisas que não deveríamos carregar. Abraçamos ideias, comportamentos, sem pensar se eles são ou não produtores de vida. O que é que a gente tem que fazer então? Um check-up interno, um check-up espiritual. Esses que as máquinas não pegam. Para saber quais são os pesos que nós estamos levando e que estão deixando a nossa vida à beira da insuportabilidade. E o escritor também diz que precisamos nos livrar dos nossos pecados parasitas. O que é isso? São as práticas que matam e que ao invés de nos esforçarmos para nos livrar delas, nós nos esforçamos para nos adaptar a elas. Olha que esforço absurdo. Tem algo que faz mal. Então o que a gente faz com isso? Não, joga fora. Não. A gente dá um jeito de se organizar para conseguir viver com isso que mata. Pô, vamos usar o nosso esforço para aquilo que produz vida, né? Vai ter que se esforçar? Vai. Então se esforça para jogar isso fora. Então se esforça para você viver uma outra vida e não para ficar dando jeito para você. Não, tá ruim, mas eu vou dar um jeito e vou conseguir tocar isso para frente. E isso é muito algo que a gente tem que absorver, e eu vou falar algo aqui que talvez vai te deixar bastante chocado, mas espero que a nossa amizade continue a mesma. Sabe qual é o problema? É porque a gente tem a noção de que nós pecamos, e aí nós estamos fazendo algo contra Deus. Deus é que está encrencado. Não, meu querido, pecado, quem se encrenca é você. É você quem vai se dar mal com isso. É você quem vai lidar com as consequências disso. Então, mas por que nós pedimos perdão dos nossos pecados a Deus? Porque Deus é doador da vida, e pecado é aquilo que vai contra a vida. Então nós nos pedimos perdão a Deus porque nós estamos corroendo, matando aquilo que destrói de mais sagrado que Ele nos deu, que é a vida. Agora, quem vai se dar mal com isso é você, não é Deus. As coisas no céu estão em paz. Você pode continuar com o teu boleto aí se matando, que Deus está em paz. Então presta atenção para você não ter o esforço de ficar se adaptando com aquilo que mata. Use esse esforço para jogar isso fora. Mas aí você fala assim, mas é que eu gosto tanto. Então, mas não está te fazendo mal. Está te afundando. Cuidado. Para a mentira não se tornar sua verdade. Cuidado para a desonestidade não ser bem-vinda na sua casa. Cuidado para que o ganho fácil em cima dos outros não seja algo que te alegra.
Já viu? O cara do troco da padaria te deu o troco errado e você fala, graças a Deus. Graças a Deus não, ele vai ter que pagar por isso. Você tem que ir lá e devolver o troco da padaria. E quem fica feliz que o cara da padaria deu o troco errado, não pode reclamar do político que rouba. Que é a mesma coisa, nós só estamos lidando com valores diferentes. Eu acho que eu já falei aqui uma vez que eu estava na festa junina, na escola dos meus filhos, estava na fila para um brinquedo. E aí vieram duas crianças assim, essas criancinhas que correm, sabe? Esses modelos que tem aqui na igreja, que correm, que... Eles já correram, pararam na minha frente, assim, furaram a fila. Aí o pai deles falou, não, aqui atrás. Aí eu falei para ele, não, tudo bem, deixa eles aí. Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo bem não. Tudo bem não. Porque hoje estão furando fila e achando normal, amanhã eles estão fazendo o quê e achando normal? E eu com a cara de taxa olhando pro cara. Falei, não, eu aceito tua mensagem. E é verdade. Hoje a molecada está furando a fila, a gente falando, mas que bonitinho, que esperto. Que graça. Então, a gente está dando às crianças a oportunidade do ganho fácil, desonesto. Não, mas está só furando a fila. E amanhã isso aí vira o quê? Porque a questão não é furar a fila, a questão é a lógica da desonestidade. Amanhã isso aí vai desdobrar em quê? Então nós precisamos sim ser muito criteriosos com essas coisas que são do nosso dia a dia. Porque quem não tem critério está suscetível a se tornar escravo de qualquer coisa. Quem não tem postura, quem não tem valor, quem não tem regra, está suscetível a se tornar escravo de ideia qualquer. Um dos livros mais lindos e significativos que eu já li e que eu recomendo que você leia, chama-se Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi um médico judeu que por 3 anos ficou preso nos campos de concentração da Alemanha nazista. Ele é psicólogo e é fundador de um método de terapia chamado logoterapia. E na primeira parte do livro ele faz um relato, meio que uma autobiografia, desses 3 anos dele preso nos campos de concentração. E no final do livro, ele faz conexões, como psicólogo, do campo de concentração com a própria vida. E entre as muitas coisas que eu aprendi com o Viktor Frankl, é que, é claro, um campo de concentração é um lugar horrível, onde você vai perdendo dia a dia a sua identidade, porque ninguém no campo de concentração, ninguém decide nada, são os outros que decidem. O mal decide. No campo de concentração, quem decide o dia, como vai ser, não é você, é a maldade que decide. E o campo de concentração é um lugar possível a todas as pessoas vivas. Para o Frankl e para outros milhões de judeus, foi uma experiência literal. Para nós, pode ser uma experiência conceitual, uma experiência existencial. Porque você também pode estar preso num campo de concentração. O mal também pode ter te dominado e você está dia a dia perdendo a sua identidade. Não é mais você quem decide, é o mal. Você perdeu a sua vontade própria, o poder de decisão. Você deixou o mal entrar dentro do seu terreno e agora é o mal que decide. Aí você vai dizer, mas que mal é esse? A amargura. A amargura é o teu campo de concentração. E não é você que decide mais, é a sua amargura. E você não consegue mais ter atos de bondade e de amor, porque não é o seu coração que domina mais a sua vida, é uma amargura. Talvez o seu campo de concentração seja a indiferença. Você se tornou indiferente aos outros, a tudo e a todos, e você não decide mais, quem decide é a tua indiferença. Talvez seja o seu egoísmo, talvez seja o seu consumismo. Seu campo de concentração pode ser esse consumismo.
que não permite que você dê atenção para outra coisa que não seja gastar. Você está preso nisso, você tem que gastar. O sentido da tua vida está em ter, em comprar, em adquirir. E muitas vezes é gastar o dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você não gosta. E você está preso nisso. E não é você mais que decide, agora é o seu consumismo que está decidindo por você. Ele tornou-se o seu campo de concentração. Você está preso nisso. Você está preso e enquanto você não quebrar essa cerca, enquanto você não destruir essas algemas, dificilmente você vai ser feliz. Aquele pai era um homem preso na indiferença. O que isso quer dizer? Que nenhuma questão da família é importante para ele, porque ele é indiferente. Quer seja a dor de um filho ou a vitória do outro filho, tanto faz. Se vocês vão ganhar ou perder, tanto faz, porque eu sou dominado pela indiferença. E um dia essa pessoa rompe com isso. Ele é liberto. As cercas do campo caem. E agora uma nova pessoa nasce. Uma nova pessoa? Não. Uma nova família nasce. Porque esse homem era indiferente, não é mais. Então nós temos um novo pai e nós temos um novo filho. Nós temos uma nova relação familiar. Então o mal caiu. Uma mochila de pesos desnecessários, de pecados parasitas foi colocado no chão. Então uma nova pessoa nasceu. Aquela pessoa entrou em contato com a amargura, aprendeu a bênção do perdão e liberou tudo aquilo que deixava o gosto amargo na boca. Então você quer viver leve? Eu sei, claro que você quer. Então preste atenção e livre-se de tudo o que está afastando o teu coração de Deus. Talvez essa seja a mais básica e a mais simples de todas as mensagens. Livre-se de tudo o que afasta o teu coração de Deus e das pessoas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Assim orou Davi no Salmo 139. Que deveria ser essa sempre a nossa oração. Para Deus sondar, verificar, investigar as ideias, os valores, os temas que controlam, que ditam a qualidade dos nossos dias. Segundo e último, mantenha seu coração em Deus e mantenha os seus pés no chão. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e mantenha os seus pés no chão. Eu já falei aqui, já falei muitas vezes que eu gosto muito de frase curta, de para-choque de caminhão. Falei quinta-feira isso, inclusive, no culto agora. E a Bíblia tem um livro inteiro de frases curtas, de pensamentos curtos, que é o livro de Provérbios. E tem um desses pensamentos que eu gosto demais, que diz assim: não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. E ele é muito verdadeiro. Não existe vento para quem não sabe. Não existe vento bom se você não sabe para onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, o que está sendo falado aqui não ajuda em nada, porque você não sabe onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, os livros não vão te ajudar, porque você não sabe onde você quer ir. Em outras palavras, nós precisamos de meta para viver. Nós precisamos de bons desejos, de lugares onde a gente quer chegar. E de boas referências para nos levarem até esses lugares. Tome cuidado para você não deixar a sua vida à deriva. Porque ela pode parar em qualquer lugar. E quando ela for parar em qualquer lugar, por favor, não jogue essa responsabilidade no colo de Deus. Porque foi você que deixou, foi você que soltou, foi você que não cuidou. É como a lei da física, da termodinâmica, que as coisas deixadas por si só tendem a se desorganizar e não a se organizar. Você deixou, você largou, desorganizou. E o nosso texto está nos convidando a manter os nossos olhos fixos.
a manter o coração em Deus, a olhar para Jesus, nossa grande referência, o nosso grande norte, o nosso farol que ilumina o nosso caminho quando estamos perdidos. Então nós olhamos para Jesus. Agora olhamos para Jesus para quê? O que é essa frase? O que está por detrás dela? Olhar para Jesus para quê? Para ter uma referência de vitória? Não, para ter uma referência de perseverança. Coloque Jesus como a sua meta, não para ter uma referência de que você vai ganhar tudo, mas para você tê-lo como uma referência de perseverança, de quem insiste, de quem continua, de quem tem dias complicados, mas mesmo assim diz: eu vou lutar para dar o próximo passo. É um passinho só, é bem pouco, mas no atual momento um passo significa muito. Então eu vou olhar para Jesus e vou dar o próximo passo. Sem essa obsessão de ganhar sempre. Porque você precisa inserir a derrota na sua espiritualidade. Todos nós precisamos. Inclusive quem quer ser membro da Bethesda precisa fazer isso. Porque nós contemplamos a derrota, o fracasso e a frustração. Porque esses são elementos do viver. Porque quem vive obcecado pelo sucesso e pela vitória absoluta, quando perde não sabe o que faz. Quando se dá mal não sabe para onde vai. E se dar mal, desculpe, é uma possibilidade para todos nós. Então nós temos que sim contemplar, saber que dias complicados, que fases difíceis fazem parte da nossa vida, elas vão chegar. E aí nós olhamos para Jesus para quê? Para nesse dia a gente não jogar a toalha e continuar caminhando. Para que nesse dia haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós continuamos, com passos pequenos, mas continuamos. Lembre que nós olhamos para Jesus não como exemplo de vitória, mas como um exemplo de perseverança. Porque essa é a grande vitória de Jesus. Ele foi até o fim. Ou como nós cantamos aqui, ele foi além. E passou por sérias dificuldades. Passou por sérias humilhações. Por traição e por engano. E foi parar numa cruz. Mas foi até o fim. Essa é a grande mensagem. De que na vida você vai passar por momentos extremamente complicados e o reino de Deus é esse sopro de esperança que está dizendo para você: tente dar o próximo passo. Tente andar mais um pouco. Então Jesus completou a corrida, sim. Uma corrida que teve dor, que teve choro, que teve todas as coisas que tem a sua vida. Todos os elementos que compõem a sua vida. Então ele também viveu e por isso é o nosso grande exemplo. Foi preso, foi humilhado e morreu. E mesmo com esses elementos tristes, o temos como a nossa grande referência. Porque em tudo perseverou. Então olhar para Cristo não é vencer. Fé não é vencer. Fé é continuar. Fé é uma disposição de acreditar que em meio às maiores calamidades da existência humana, os valores do reino de Deus são suficientes para nós enfrentarmos essas calamidades e sairmos dela pessoas mais preparadas, mais bonitas e mais amigas de Deus. Esses são os valores do reino de Deus. Que eles não vêm para nos livrar dos problemas, eles vêm para nos dar um novo comportamento diante deles. Uma nova postura diante dos fracassos, das frustrações e das falências que nós enfrentamos. Fé é acreditar que os valores do reino são suficientes para você ter uma vida bonita e significativa. Então, como vai ser a sua vida esse próximo ano? Como vai ser a nossa vida esse próximo ano? Eu não tenho a menor ideia. Nem arrisco te dizer. Porque a vida já me mostrou que as coisas saem de uma lógica de repente. De que coisas inesperadas acontecem de uma hora para outra. De que um telefonema pode mudar toda a sua vida.
Então, como que vai ser o ano? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei como é que eu posso ser diante das coisas que esse ano vai me dar. Eu sei quais são os comportamentos que eu posso abraçar diante das questões tristes e felizes que a vida me apresentar. Eu sei que eu tenho um Deus que é amoroso e bom, e o seu amor e a sua bondade conspiram em meu favor, e isso basta. Isso é suficiente para eu dar para o meu próximo ano, para eu dar para a minha vida inteira um significado tão bonito. Então o que eu preciso fazer? Investigar o meu interior, abandonar roupas velhas, mochilas pesadas, deixar coisas que eu estou carregando para fora, mesmo que seja difícil se livrar disso. Abrir as janelas da alma, convidar o Espírito Santo para soprar um vento novo dentro de mim e entender que fé, olhar para Cristo, é uma disposição de continuar lutando, mesmo quando as coisas se tornarem tão difíceis. Esse é o meu desejo e minha oração para você durante esse ano. Que a tua fé não seja a fé mágica que ilude, mas uma fé verdadeira, revelada em Jesus Cristo, que nos convida à vida e vida em abundância.